Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Marcelo e este é o canal Finanças com Marcelo. Hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer um apanhado daquilo que aconteceu nos mercados na última semana. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria destacar o que movimentou os mercados na última semana. Impossível não estar sabendo do tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump, que está entrando numa guerra comercial com as economias mundiais, né? Então, eu trouxe aqui essa headline aqui da BBC: Trump impõe tarifas sobre produtos brasileiros, o que sabe até agora. Então, foi quando o Donald Trump anunciou ali a sua lista, né, de tarifas e o que ele chamou de Dia de Libertação Nacional. É até engraçado, né, cara? A gente ouvir isso da boca de um presidente americano. Os Estados Unidos, que sempre foi uma superpotência, sempre exerceu o seu poder imperialista sobre o mundo, está dizendo que agora está se libertando da opressão dos outros países, né? Então, o que ele chamou de comércio injusto, né, com outros países, e ele afirmou ainda que essas nações elas ficaram ricas às custas dos Estados Unidos. E aí a gente tem aqui a lista de tarifas, né, que o Donald Trump impôs às economias, né? Então, por exemplo, aqui encabeçando a lista, nós temos a China e, segundo o governo dos Estados Unidos, a China impõe 67% sobre as importações vindas dos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos está dando uma tarifa recíproca com desconto de 34% no mínimo. Tá? Então, assim, ele impôs, inclusive, sobre a União Europeia, né, grande aliado dos Estados Unidos, mas aqui também a gente vê que existem várias nações que ficaram ricas às custas dos Estados Unidos por conta, né, dessas tarifas históricas. Então, por exemplo, temos o Vietnã, que é um país que ficou rico às custas de tarifas de importação elevadíssimas dos produtos americanos, né? Nós temos aqui a Índia, nós temos a Tailândia, né, Malásia, certo? Então, todos esses países aqui, muitos deles, Bangladesh, né? Nós temos vários países que ficaram ricos às custas dos Estados Unidos. Então, agora é o momento da libertação americana. Gente, eu estou falando assim em tom jocoso porque é uma piada esse discurso, né? Mas o fato é que Donald Trump está impondo uma guerra tarifária, e o que aconteceu foi que na sexta-feira, né, os mercados desabaram, né? Então eu trouxe aqui um resumo daquilo que aconteceu no fechamento da semana. Então sempre eu vou trazer nesse boletim o fechamento da semana, a variação dos indicadores dentro da semana, mas a realidade é que na sexta-feira que foi o grande colapso, quando as bolsas americanas e mundiais caíram muito, quando a China começou a retaliar essa postura americana. Então agora o mundo está oficialmente em guerra comercial. Inclusive a China decidiu notificar a OMC, então, né, contra os Estados Unidos. Então a gente está passando por um momento muito conturbado nos mercados. O que nós tivemos durante a semana? O Ibovespa fechou em queda de 3,52%, né? Ele já vem acumulando no ano, está empatado, né? Está menos 0,05%, então o fechamento de sexta-feira acaba ficando empatado no ano, e em 12 meses está com um crescimento de 5,8%. A gente tem outros dois índices que eu coloquei aqui, o índice de dividendos também, que é o índice da B3, que fechou a semana em queda de 2,98%, no ano está crescendo 5,32% e em 12 meses acumulando alta de 4,35%. O IFIX, que é um índice dos fundos imobiliários, fechou mais estável, com uma queda de apenas 0,66%.
no ano acumulando já uma queda de 3,87%. Olhando para o cenário americano, a gente vê que tivemos um cenário bem catastrófico e as bolsas fecharam com pelo menos 9% de queda vinda do S&P 500 e Nasdaq Composite com queda na semana acumulada de 10% e o Dow Jones caiu 12,72%. O real, ele vinha numa queda ao longo da semana, né, mas teve uma forte alta na sexta-feira. Eu vou até trazer aqui o gráfico, no caso do dólar futuro, né, não é o dólar Petax, né, que é o do fechamento oficial, mas só para você entender que ao longo da semana que a gente tem o dia 28 de março, que foi justamente a última sexta-feira, né, nessa região, e ele vinha em queda. Então abriu a segunda-feira na sua máxima da semana até então e em queda constante todos os dias, e teve uma volatilidade na quinta-feira, né, que abriu com um gap de baixa e depois teve uma recuperação, mas fechou ali perto do seu preço de abertura. Mas na sexta-feira o dólar abriu em forte alta, superando inclusive essa linha de tendência de baixa aqui, né? Então rompendo esse canal de baixa dos últimos dias e seguiu até o final do pregão em alta constante. Aqui o dólar futuro fechou em 5,88%, mas o dólar Petax fechou em 5,77%, e apresentando assim uma alta na semana de 0,2%, então ficou bem próximo ali daquela máxima, né, que aqui no caso é dólar futuro, então não vai bater, mas só para vocês entenderem o movimento, que teve uma queda constante ao longo da semana e uma alta muito forte na sexta-feira. Em relação ao Bitcoin, no fechamento aqui da sexta, ele estava acumulando uma ligeira queda na semana de 0,64%, mas o Bitcoin ele funciona, né, a negociação 24 horas por dia, e olhando o gráfico agora, a gente já vê que ele apresenta uma forte queda a partir da abertura dos mercados asiáticos. Então veja que essa barra aqui, né, hoje é domingo, né, dia 6 de abril, então teve uma forte queda aqui que já apresenta, deixa eu pegar aqui mais ou menos o preço de abertura, que deve ter sido esse daqui, mais ou menos, e está agora, hoje, dia 6, acumulando uma queda de 5,32% já no Bitcoin. Então, a volatilidade que não aconteceu na sexta já começa a acontecer na data de hoje. Ok? Voltando aqui para o nosso relatório, o que a gente teve em termos de commodities? O ouro caiu 1,51%, o petróleo Brent ele caiu 10,28% na semana, já acumula uma queda no ano de 27%, então isso impacta muito a Petrobras, né, esse tipo de petróleo. O futuro da soja, que é a nossa grande commodity de exportação, ela caiu 4,5% e já acumula no ano uma queda de 18,26%. O futuro do ferro, 62%, ele apresenta uma estabilidade, né? Ficou em 0,21% na semana e no ano está crescendo 2,22%. Falando em termos de juros, só para você ficar ciente, a taxa de juros do CDI efetiva está em 14,15%, apesar da Selic meta ser 14,25%, a taxa de juros está em 14,15% efetiva. No mês acumula 0,26% e o acumulado do ano 3,3%. 12 meses, 11,42%. Aqui uma foto da inflação. Então, o IPCA de fevereiro, acumulado de 12 meses, está em 5,06%. E nessa semana, se eu não me engano, sexta-feira, nós já temos um anúncio do IPCA de março. A gente já vai falar sobre isso quando vermos o calendário econômico. Bom, continuando a falar aqui de juros, né? Vamos falar, isso impacta muito a renda fixa. Vamos falar de curva de juros. O que é a curva de juros? Curva de juros é
basicamente o resultado da negociação do mercado secundário dos títulos, né? E isso afeta as taxas de juros. No caso aqui, a gente está olhando essa curva de juros, a fonte é a Anbima, então ela é baseada na negociação no mercado secundário dos títulos públicos. Então nós podemos ver que teve uma variação muito grande para baixo das taxas de juros futuras. Então aqui nós temos a curva, né? A curva verde é a curva do dia 28 de março, então era uma curva que estava bem suave, então ela começava aqui perto de 15%, né? Então para 6 meses, tá? Então os juros futuros para títulos vencendo em 6 meses. Nesse intervalo aqui de médio prazo, né? Então tinha uma quedinha, isso é um pouco natural, e depois a taxa de juros tende a subir porque aumenta o nível de incerteza, então quanto mais no longo prazo a taxa de juros tende a ser maior. Então a expectativa do mercado é que as taxas de juros caiam ali num médio prazo até 36 meses, e depois ela começa a subir, mas aí também é um movimento natural por conta do ganho de prazo e aumento de incerteza, as taxas de juros sobem no futuro. Agora, o que chamou bastante atenção foi a mudança que aconteceu de uma semana para outra. Então, no fechamento de sexta-feira, a gente teve uma forte queda aqui nos juros futuros, especialmente nesse intervalo de 18 até 36 meses. Então veja como criou essa barriga aqui na curva de juros futuros, mas em toda a sua extensão nós temos juros bem mais baixos. Aqui eu tirei foto de alguns vértices, né, que são na verdade alguns períodos em termos de maturação de dias úteis, e a gente vê que por volta de 3 anos nós tivemos uma redução de 0,82 pontos percentuais, né, no pré-fixado. Falando de títulos IPCA, né, então tem o IPCA mais uma taxa fixa. Então estamos discutindo aqui a taxa de juros fixa desses títulos. Também houve uma redução, mas uma redução menor. Interessante que num período mais curto, inclusive aumentou, né? Então teve uma variação positiva em 0,27 pontos percentuais. E aqui nós temos a variação da inflação implícita, que é basicamente tirado pela diferença ali das taxas pré com as taxas ligadas a títulos híbridos, tá? Mas não vou entrar muito nessa discussão. O fato é que as taxas de juros, a expectativa dos agentes do mercado é de que vamos ter uma redução nas taxas de juros bem forte aqui no médio prazo, tá? Aqui no Tesouro Direto, a gente já tem um reflexo disso, né? Então, eu trouxe aqui os dados dos títulos pré-fixado com vencimento em 1/1 de 2028, o Tesouro IPCA+, com vencimento em 15/5 de 2029, são os primeiros vencimentos desses dois tipos de título, tá? Então a gente toda semana vai acompanhar a variação das taxas de juros desses títulos. Aí eu trouxe aqui o Educar+, que tem o vencimento em 15/12 de 2035, esse aqui não é o vencimento do título, na verdade é o vencimento da última parcela. Esse aqui seria o Educar+ 2031. Eu vou até mudar depois aqui a forma como eu apresento o título, tá? E aqui eu trouxe o Tesouro Renda Mais 2045, né, que tem a última parcela paga em 2064, para a gente acompanhar aqui, peguei alguns títulos para a gente acompanhar a variação. Então, por exemplo, aqui no início da semana, por exemplo, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho, no dia 28, esses títulos estavam, o Tesouro Pré-fixado com taxa de 14,86 e agora está com taxa 13,98. Essa taxa é a taxa de compra do início da manhã de sexta-feira, tá? Então, estou comparando sempre do início da manhã. Então, a gente vê aqui que houve uma queda. Há um mês atrás, estava um pouquinho menor do que no final do mês de março, mas mesmo assim a taxa vigente hoje já é menor do que da semana e de um mês atrás.
do Tesouro IPCA+, na semana anterior estava com 8%, também caiu para 7,68%, e os títulos de mais longo prazo também tiveram queda na taxa de juros, então isso corrobora, né, essa variação também nas taxas futuras de juros. Até o governo já está oferecendo ali os títulos com taxas de juros menores. Eu trouxe aqui o índice de mercado Ambima, para a gente ver como que os preços dos títulos, né, eles sofreram uma variação positiva, ou seja, eles se valorizaram ao longo dessa semana. Então, esse índice ele quer mostrar o quanto que os títulos públicos estão se valorizando ou desvalorizando ao longo do tempo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas quando a taxa de juros ela cai, né, os títulos, o preço dos títulos, ele aumenta, né? Então é uma relação inversa. Deixa eu melhorar isso aqui que ficou muito feio. Então quando cai a taxa de juros, o preço sobe. Então é justamente o que aconteceu aqui. A gente viu uma queda nas taxas de juros e a gente vê uma valorização dos preços dos títulos. Então tanto o IMA geral, que tenta refletir a carteira, é uma carteira teórica dos títulos, da composição dos títulos em posse do Tesouro Nacional, e aqui também olhando só para os pré-fixados e aqui olhando a alta e a valorização dos títulos ligados ao IPCA. Agora vamos olhar as ações. Eu separei aqui quais foram as maiores altas e as maiores baixas, tanto do índice Ibovespa quanto do índice de dividendos, tá bom? Ambos são índices da B3. O destaque das maiores altas são Pão de Açúcar, com crescimento de 18,8% na semana, e Carrefour, com 11,8%. Tá? No ano, já temos que Carrefour acumula 51% de valorização e o Pão de Açúcar 26%. No índice de dividendos, nós temos VLDON com crescimento de 6,7%, com alta em 12 meses de 52%, acho que é um grande destaque. Tá? Mas também Sanepar com um crescimento leve de 3,7%, mas também com alta consistente ao longo dos últimos meses. Em termos das quedas, né, nós temos quedas expressivas. Uma coisa que eu não falei quando abordei aqui o resumo foi a profundidade do mercado. Então, no Ibovespa, nós tivemos 55% das ações do Ibovespa em queda na semana. E do IDIV, 43% das ações em queda, e do IFIX, 45% das ações em queda. Tá? Então, assim, mais praticamente ali no Ibovespa, né? Mais da metade, e nos demais índices, quase metade das ações em queda. Então, voltando aqui, então as maiores quedas ficaram por conta principalmente de Brava, 20% de queda na semana, em 12 meses já está acumulando 44% de queda, mas temos também aqui Braskem com 15% de queda e em 12 meses já acumulando 62% de queda. No índice IDIV, nós temos a Companhia Siderúrgica Nacional, que também está aqui no Ibovespa, né? Então aparece duas vezes, mas veja que nesse índice as quedas são percentualmente em percentuais menores, né? Então aqui a gente tem Brava com menos 20 no Ibovespa, enquanto que aqui a empresa que teve maior queda teve queda de 15,5% e depois Gerdau e CSN Mineração em torno de 10% de queda na semana, ok? Aí eu queria só passar aqui rapidamente por alguns gráficos. Eu já mostrei aqui o gráfico do dólar futuro, mas vamos dar uma olhada no gráfico do Ibovespa. Tá? Então, o Ibovespa ele vinha acumulando uma alta, né, aqui durante a segunda quinzena de março. Aqui a gente está olhando o Ibovespa, cada barra dessa é a variação, né, representa a variação de preços de um dia. Então a gente vê aqui que no gráfico diário nós tivemos ali por volta do meado de março já, né, dia 13,
uma alta, né, expressiva no Ibovespa, depois entrou num momento aqui de consolidação em que os preços ficaram nesse movimento lateral, que não, meio que sem direção, né, para cima, para baixo, para cima, para baixo, mas nós tivemos queda já na sexta-feira, dia 28, no dia 31, na segunda-feira dessa semana, já foi um mercado em queda que ficou lateral, então não avançando para fora dessa barra aqui da segunda-feira, mas na sexta-feira, de fato, o mercado caiu bastante, saindo de 131 mil pontos, chegando até 127 mil pontos. Tá? Eu acredito que tem espaço, né, para o Ibovespa continuar caindo, tem esse nível de suporte aqui na casa de 122 mil pontos, mas pode chegar até os 118 mil pontos ali, que são as mínimas de janeiro. Então, acho que essa barra de venda aqui, né, dessa queda, foi bastante acentuada, então devolveu já 50% dos ganhos aqui dessa semana, então pode ser que haja algum tipo de continuidade até chegar pelo menos ali aos 118 mil pontos. Tá? Isso aqui é só uma hipótese e uma suposição. Tudo no mercado pode acontecer para cima e para baixo. Nós somos apenas sardinhas, né, seguindo ali os tubarões, certo? Vamos olhar para o gráfico de Petrobras. Petrobras já há 3 pregões abrindo com gap, né, de queda. Então, ele já chegou aqui nesse nível, né, esse mínimo aqui de perto de 33,79. Deixa eu ver direitinho aqui qual foi a mínima. A mínima na sexta-feira foi 33,81, né? Então foi uma abertura aqui em gap, ou seja, o mercado terminou aqui na quinta-feira, né, no dia 3, ele terminou em 36 e já abriu na sexta-feira em 34,74. Então ele já abriu com esse gap, né, que é essa distância aqui em que não houve negociação no pregão regular. Tá? Então, assim, tem muita possibilidade de Petrobras continuar caindo, pelo menos na minha visão. Deixa eu colocar aqui o gráfico semanal para a gente dar uma olhada em como que está o comportamento. Olhando no gráfico semanal, a gente vê que ele está dentro de um canal amplo aqui de alta, né? Um canal amplo de alta, e bateu aqui praticamente no fundo desse canal. Agora, como foram 3 dias de queda com gap, então tem uma força vendedora muito forte. Agora resta saber se esse fundo desse canal aqui vai ser rompido, e aí, sendo rompido, pode ser que os preços busquem esse início aqui, essa região do início do canal, né, em torno de 28,96. Falando de Prio também está praticamente já numa tendência de queda, né? A gente tem aqui a formação desse canal, né, de queda. Tá? Então ele pode estar buscando essa mínima aqui, né? Porque eu acredito que essa região, né, desse canal anterior, né, praticamente esse preço aqui, essa linha foi rompida, então pode continuar caindo, buscando aqui essa última mínima, essa região de suporte aqui na casa de 29,58. Vale também vem no movimento lateral há bastante tempo, desde 2023, na faixa de entre 52,68 e 62, então esse range, né, de R$10 ali de variação, em que praticamente um ping-pong aqui, exceto por esse momento no final de 2023, mas que também não ganhou força para se tornar uma nova tendência de alta, e rompendo então o fundo dessa lateralidade, o preço pode chegar aqui pelo menos essa mínima de 48,91. Olhando agora para YouTube, YouTube que vinha numa tendência de alta, a gente teve um rompimento
aqui muito importante dessa linha de resistência de 30 e 68, né? Então foi um rompimento bem sucedido, tá? Mas ele bateu ali na região dessa máxima de agosto do ano passado, em 32,27, não teve força para continuar esse rompimento. Pode ser simplesmente uma correção, né, desse impulso aqui de alta seguido de 3 barras, talvez uma correção aqui para dar continuidade ao movimento de alta, ou pode simplesmente fazer um ombro e voltar a cair para níveis mais baixos. Ok? Então, em termos de calendário, né, vamos falar de dividendos. Nós temos pagamentos de dividendo. Essa semana temos Vivo, Lojas Renner e Porto Seguro pagando dividendos, respectivamente, no dia 8 de abril, dia 9 e dia 10, né? No caso é juros sobre capital próprio, né? Vivo e Lojas Renner, e dividendos de Porto Seguro, tá? Nessas datas. E observar também Datacom, ou seja, é a data em que é o limite, né, para você ter aquela ação para receber dividendos no futuro. Então, por exemplo, para receber prováveis dividendos de Odontoprev no dia 10 de dezembro de 2025, você tem que ter ações da Odontoprev no máximo até 11/4, tá? No caso da Vivo Telefônica, também a mesma coisa. Para receber possíveis dividendos aqui de 30/4, você precisa também adquirir ações até 30/4 de 2026, tá, gente? Mas você precisa ter essas ações até 11/4 de 2025. Agora, para a gente finalizar o nosso momento aqui, vamos falar de calendário econômico. Então, lembrando, toda segunda-feira tem a divulgação do relatório Focus. Vamos ter no dia 9, na quarta-feira, vendas no varejo, tá? Então é uma pesquisa importante para a gente saber como que se comportou o varejo no mês de fevereiro. Nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação da ata da reunião de política monetária. A gente teve discussões sobre juros, né, na semana passada, e agora a divulgação das atas. Também índices de preço ao consumidor, núcleos de inflação, e do Brasil aqui eu queria destacar a divulgação do IPCA na sexta-feira, tá? Então, na sexta-feira vai ser divulgado o IPCA do mês de março. A gente está com fechamento até agora só do mês de fevereiro. Então, é um indicador muito importante e vamos ver qual vai ser a postura, né, do Banco Central diante dos novos dados de inflação. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Espero que tenha sido útil. Então, te espero no próximo final de semana. Não deixe de se inscrever no canal e ativar os sininhos para não ficar de fora desse estudo de mercado semanal, tá bom? Um grande abraço e uma boa semana para você. Tchau, tchau.